Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Que o nosso Deus e maravilhoso Pai abençoe milagrosamente a cada um de vocês em mais este dia que se inicia e que Deus abençoe também a você e a sua família através deste vídeo, por meio deste vídeo, pelas palavras que serão ditas através deste vídeo, porque as palavras que serão ditas aqui são palavras das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, ela não só contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus ela é pronunciada com sabedoria, na direção do Espírito Santo, então essa palavra, ela opera milagres na vida de quem a ouve. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele estava pregando numa certa região e ali havia uma multidão ouvindo Paulo falar. E entre as pessoas que estavam ouvindo Paulo falar, havia um aleijado, um paralítico de nascença. E aquele homem, quando ouviu Paulo falar as palavras de Deus, ele teve fé. E Paulo, quando percebeu que aquele homem teve fé para ser curado, Paulo falou assim: levante-se e fique em pé agora. E na mesma hora, o homem deu um pulo e começou a andar. Veja, foi a palavra que Paulo falou, que era a palavra de Deus, que trouxe fé ao coração daquele paralítico, e aquele paralítico foi curado. Você encontra isso em Atos capítulo 14, depois você procure na sua Bíblia, tá bom? Então, que você também possa ser abençoado através de ouvir a palavra do Senhor agora, tá? E tenha a fé necessária para que um grande milagre aconteça na sua vida, ok? Só que antes da gente prosseguir, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, inscreva-se em nosso canal, tem que se inscrever, tá? Se você se inscrever em nosso canal e também ativar o sininho das notificações, aí o próprio YouTube avisa você quando a gente lançar um vídeo novo. E se você quiser também, aproveite os comentários, local dos comentários logo abaixo, coloque aí nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim nós faremos. Olha só, que tipo de fé que você tem? Você tem uma fé real, verdadeira, pura de Deus? Ou você tem a fé da maioria das pessoas, aquela fé religiosa, aquela fé que não funciona, não é? Aquela fé que não proporciona coisas milagrosas? Que tipo de fé você tem? Porque a fé verdadeira, real, a fé que vem de Deus, a fé poderosa, ela transforma situações, ela transforma milagrosamente. E a fé religiosa? A fé religiosa não transforma nada, né? É só para encher linguiça, como nós diríamos no popular, né? Então, que tipo de fé você tem? Porque de repente você pode até ser uma boa pessoa, mas ter aquela fé que não é a verdadeira, né? Você acha que tem aquela fé e não tem, né? Então você vai perguntar: pastor, como é que eu sei se eu tenho uma fé real e verdadeira ou não? Bom, de cara eu já digo para você, olha para a sua vida. A sua vida tem sido uma vida realmente transformada pelo poder de Deus? Ou é aquela vida que você empurra com a barriga já faz muito tempo? É aquela vida onde você invoca o poder de Deus e o poder de Deus vem e cura você ou alguém da sua família quando está enfermo? Ou é aquela fé que você ora, mas tem que correr para o médico e depender das medicações, dos tratamentos, aquele sofrimento todo, né? Então, que tipo, você que tem que analisar, né? Que tipo de vida que você tem com relação à vida financeira? Aquele fracasso financeiro, as portas nunca se abrem, tudo amarrado, ou você é aquela pessoa que pela fé tem conquistado coisas, né? Tem vencido, superado dificuldades e prosperado mesmo. Então é você que tem que analisar, porque, repito, a fé real e verdadeira traz resultados vitoriosos. A fé religiosa, aquela fé que não é a fé verdadeira, né? Vamos dizer uma fé fraca, né? É uma fé que, infelizmente, não tira a pessoa da derrota, né? Ela mantém a pessoa na derrota. Então, nós vamos ver aqui, no livro de Números, na Bíblia, no capítulo 13, a história dos 12 espiões que foram enviados para espionar a terra de Canaã antes dos israelitas entrarem nela. Veja,
Deus mandou Moisés escolher 12 homens, né, das tribos, os principais, os mais capacitados, para espionarem a terra de Canaã, porque eles iam invadir a terra. Mas como é que você vai invadir um lugar que você não conhece, né? Então você tem que enviar antes pessoas ali para espionar, né? Para fazer um mapa, para poder avaliar o lugar, por onde que vai entrar, onde que não pode entrar, onde que tem água, onde que não tem água, onde que tem fortaleza, onde não tem fortaleza, né? Tem que ter um projeto para invadir. Então Deus falou para Moisés, escolhe 12 homens e mande esses 12 homens investigarem a terra. E eles foram. Depois de 40 dias, eles voltaram. Veja, eles ficaram 40 dias espionando a terra e voltaram. E eles realmente viram que a terra era simplesmente maravilhosa. E era aquela terra que Deus prometeu dar ao povo dele. Mas era o povo que tinha que invadir e conquistar. Mas repito, antes de conquistar, teriam que espionar a terra. Muito bem. Quando aqueles 12 espiões, a Bíblia chama de espias, tá? Os 12 espias, mesma coisa, espião, espia. Voltaram, eles voltaram com um relatório que, por um lado, foi bom, mas por outro foi muito ruim. Por que foi bom? Porque eles confirmaram, a terra é boa, a terra ela é produtiva, a terra tem bastante água, a terra tem pasto, né? A terra, nós podemos dizer assim numa linguagem figurada, ela mana leite e mel. Ela parece que brota do chão, o leite e o mel. E não é, né? A abelha tem que produzir o mel e as cabras ou as vacas têm que produzir o leite. Mas era tanta fartura na terra que parecia que brotava do chão, né? Então, eles reconheceram isso, trouxeram amostras da terra, um cacho de uvas tão grande que tinha que ser carregado por 2 homens, né? Para você ver a fertilidade da terra. Trouxeram outras coisas, maçãs, romãs, uvas, para mostrar, né, a fertilidade da terra. Até aí estava tudo bem, só que em certo momento, então começa a haver uma distinção entre aqueles 12 espias, né, entre aqueles que tinham a fé verdadeira e aqueles que não tinham a fé verdadeira. Por quê? Porque olha só o que disseram aqueles homens que tinham uma fé falsa, uma fé religiosa apenas. Ouça bem, capítulo 13, versículo de número 27. Olha só, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Então apresentaram lá as amostras. O povo, porém, eles continuaram dizendo, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, que eram os descendentes dos gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Quer dizer, ouça bem, daqueles 12 espiões que eram do povo de Deus, eram pessoas que tinham ouvido a mesma promessa. Deus havia dito, eu juro que vou dar para vocês a terra que eu prometi, que eu jurei dar a seus pais, a terra é de vocês, vão lá e tomem posse. Todos os 12 ouviram a promessa, mas daqueles 12, 10, a maioria voltou assim com medo, né? Voltou de espionar a terra, mas voltou com medo. Tipo assim, nossa, a terra é boa, de fato, mas os gigantes que tem ali é muito fortificado, o povo ali é muito forte. Mais para frente eles dizem assim, eles são como gigantes e nós somos gafanhotos aos olhos deles. Quer dizer, uma reclamação, uma murmuração, né? Um medo de enfrentar o problema. Daqueles 12, 10, ou seja, a imensa maioria começou a mostrar a fé apenas religiosa. Diziam que acreditavam em Deus, mas na hora do vamos ver, a choradeira. Diziam que confiavam num Deus poderoso, mas na hora de, vamos dizer assim, botar a mão na massa, é um monte de desculpa. Mas o povo é mais forte que nós não vamos conseguir. E aquela choradeira que, infelizmente, trouxe muitos problemas para eles. Ao passo que daqueles 12, 2 apenas, Caleb e Josué, não tiveram aquela fé falsa, aquela fé fraca, aquela fé religiosa. Não, tiveram a fé verdadeira, a fé genuína, a fé que agrada a Deus. Olha, para você entender melhor, quando aqueles 10 começaram a boquejar, começaram a lamentar, reclamar, a demonstrar
o que eles tinham no coração, que era medo e não fé, Caleb, né, era Caleb e Josué, né, mas o Caleb tomou a frente. E olha o que a Bíblia diz a respeito da atitude dele com relação àquela situação. Ouça bem, Números capítulo 13, versículo 30, diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha, e essa é a fé verdadeira. Ele falou assim, ó, eia, vamos lá, vamos possuir a terra, vamos lutar, vamos prevalecer. Olha, essa era a confiança de Caleb e também de Josué. Daqueles 12, apenas 2 estavam na verdadeira fé que agradava a Deus, aquela fé que não tem medo de nada, aquela fé que não perde tempo lamentando nem reclamando, aquela fé que faz a diferença para o vencedor, não é? Enquanto que aquela fé fraca, aquela fé falsa, aquela fé religiosa apenas, né, levou os 10 à derrota. Então eu quero dizer para você, meu amigo e amiga, por que é que Josué e Caleb tinham uma fé diferente da fé da maioria? Por que entre os 12, apenas 2 tinham uma fé que agradavam a Deus e que os fez, posteriormente, muitos anos depois, conquistar a terra que eles haviam espionado? Ao passo que aqueles 10 e quem seguiu aqueles 10 não entraram na terra, morreram no deserto. O que fez essa diferença? Sabe qual é a diferença? É a mesma coisa que faz a diferença hoje. É dar valor àquilo que Deus fala na sua palavra. É isso que traz a fé real para uma pessoa. Quando uma pessoa, alguém que se diz crente, ele não dá valor para o que a Bíblia fala, ele não guarda no coração o que a Bíblia fala, não procura compreender o que a Bíblia fala, esse é aquele crente que vai ter aquela fé religiosa. Ele fala que acredita em Deus, mas nunca vê Deus se manifestando na sua vida. Ao passo que aquele que realmente diz que crê em Deus, mas dá valor para a palavra de Deus, guarda no coração o que a Bíblia diz, procura praticar o que a Bíblia diz, não é? Aquela pessoa que trata a palavra de Deus como algo real e verdadeiro, não como um simples livrinho de histórias. Essa pessoa é a pessoa que tem aquela fé que faz com que Deus se mova em favor dela. É aquela pessoa que invoca o poder de Deus e o poder de Deus vem de verdade para curar doenças, para expulsar demônios, para resolver problemas, para transformar situações e até mesmo tocar no coração das pessoas para transformá-las. É verdade. Quando alguém tem uma fé verdadeira, real mesmo, essa pessoa ela consegue ganhar muitas pessoas para Jesus, ao passo que a pessoa que tem apenas aquela fé religiosa não ganha ninguém, né? Ou ganha muito poucos. Aquela pessoa que está sempre apertada e nunca sai do aperto. Aquela pessoa que, se tiver que ter alguma coisa boa, vai depender, vamos dizer, dos homens, né? E não de Deus. E os homens são falhos, né? Os homens podem falhar. Enquanto que aquela pessoa que tem aquela fé verdadeira, aquela fé vitoriosa, aquela fé que fala assim, ó, não, está escrito na Bíblia, assim é, e ponto final. Essa pessoa vai ter, com certeza, ela vai ter e ver, com certeza, Deus sempre se manifestar na sua vida milagrosamente. Então, dê valor à palavra de Deus. Tem aquelas pessoas que vão à igreja, né? E elas começam a ouvir o culto. E às vezes mesmo que seja um culto onde o pregador prega a palavra de Deus como ela é, poderosa, né? Mas tem pessoas que não dão valor para a palavra de Deus. A pessoa até reclama, nossa, o pastor está falante hoje, nossa, olha, está passando a hora, o pastor não para de falar, ai, não vejo a hora de acabar esse culto para receber a minha oração e ir embora, abençoado. Olha, uma pessoa assim é infeliz, ela não entendeu nada, ela acha que é a oração do pastor que vai mudar a vida dela. Na verdade, quem despreza a palavra de Deus, despreza o próprio Deus, porque Deus e a sua palavra são uma coisa só, gente. Não tem como desvincular. Deus e a palavra são uma coisa só. Por isso que a Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra, ou o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, a palavra era Deus. E o verbo, ou seja, a palavra, se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus é a palavra. Quem despreza a pregação da palavra está desprezando o próprio Deus. Por isso que muita gente
né? Que vai no culto, não presta atenção, fica conversando, né? Não fica lá cochichando, fica lá olhando para um lado, para o outro, não presta atenção. Essa pessoa, ela pode ser uma pessoa boa, veja bem, um bom coração, tudo mais, mas fé não vai ter. Não vai ter. E mesmo que ela receba uma oração do pastor e pela fé do pastor, essa pessoa seja abençoada de algum modo ou até certo ponto, ela pode perder a bênção rapidinho, porque além da pessoa precisar ter fé para receber a bênção, ela também precisa ter fé para reter a bênção, para segurar a bênção. E eu já vi muita gente ser curada na minha frente, depois de 1 mês, 2 meses, a doença voltar. Eu já vi gente ser curado aqui na igreja, e a pessoa voltou no médico, fez novos exames, desapareceu o problema. Passou 3, 4 meses, o problema ressurgiu. Fez novos exames, estava lá a doença. Por quê? Porque a pessoa estava preocupada apenas em receber uma oração para resolver o seu problema. Ela não estava interessada em buscar a palavra do Senhor, dar valor para a palavra do Senhor e enfiar aquela palavra no coração, guardar no coração, viver aquela palavra. Entendeu? Se você quiser ter uma fé que conquista, é isso que você vai ter que fazer. E quando você estiver no meio de pessoas que duvidam, como Josué e Caleb aqui, quando você estiver no meio de pessoas que duvidam, você precisa sair dali rapidinho. Se você não consegue convencê-las da tua fé, sai dali, porque senão é capaz de você se contaminar, tá bom? Ande com pessoas que têm fé real, fé forte, fé vigorosa, fé vitoriosa. Se você anda com pessoas com fé fraca ou religiosa, infelizmente você corre um sério risco de se contaminar também. É para o seu próprio bem que eu estou falando isso. Você não deve desprezar ninguém e nunca deixar de amar ninguém. Ame todos, não despreze ninguém. Mas o próprio apóstolo Paulo fala que quando você está num ambiente desse, tem que fugir desse lugar, né? Porque senão você tem a sua fé comprometida e, consequentemente, Deus não se manifesta na sua vida. Tá certo? Olha, eu sei que muitas vezes não é fácil, porque você pode falar assim, pastor, puxa, mas a minha esposa é assim. Eu tenho uma fé forte, mas ela tem uma fé fraca. Ela não consegue confiar em Deus de todo o coração. Ela ainda é muito reclamona, né? Reclamenta, sei lá qual é o nome que se usa aí, né? Ela murmura muito. Ainda é aquela pessoa que não consegue confiar nas coisas. Como é que eu faço? Eu não vou separar por causa disso. E de fato, nem deve separar por causa disso, né? Você está casado? Então que não separe, não. Eu sei que a luta aí é maior, é dolorosa, porque olha, conviver com uma pessoa incrédula, gente, é uma luta grande, né? Porque às vezes o inimigo usa até aquela pessoa incrédula, que pode ser seu marido, tua esposa, teus filhos, teu pai, tua mãe, não é? Não que eles são endemoniados, não é isso que eu estou falando, tá? É que o inimigo usa eles para enfraquecer você. Então você tem que estar sempre alerta, orando mais, buscando mais, intercedendo por eles, né? E se a sua fé realmente for uma fé forte, real e verdadeira, genuína, com certeza, mais cedo ou mais tarde, você ganha essas pessoas para o Senhor Jesus e com certeza você vai ver essas pessoas com uma fé forte igual a sua. Tá bem? Vamos orar a Deus? Vamos falar com o nosso Pai Celeste? Você gostaria de pegar um copo com água e colocá-lo aí para a gente orar? No final a gente abençoa essa água para você. Se você não acredita nisso, não quiser fazer, não precisa, não tem problema nenhum. Faça como Jesus disse, faz de acordo com a sua fé. Tá bom? Oremos ao Pai então, em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus e Pai bendito e santo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas que, ao mesmo tempo, além de ser Deus, é o nosso Pai. Pai amado, santo e bendito, te damos graças por mais este dia que se inicia, Senhor. Te damos graças pela tua bondade, te damos graças pela tua misericórdia, compaixão, longanimidade e assaz bondade. Obrigado, Pai, porque o Senhor diz que o Senhor é tudo isso, e o Senhor é. Porque nós temos vivido isso, Pai. Temos vivido a tua misericórdia, a tua compaixão, a tua longanimidade, a tua benignidade, a tua benevolência para conosco. Obrigado, Senhor, porque realmente o Senhor tem dado para a gente tudo o que precisamos. Obrigado, Senhor, inclusive pelo ar que respiramos. Obrigado, meu Pai, por podermos ouvir tua palavra. Obrigado, meu Pai, por podermos estar em pé hoje para enfrentar essa vida, mas com o Senhor nos ajudando, porque o Senhor disse e prometeu que jamais nos deixará, de modo nenhum nos desamparará. Por isso também te damos graças pela tua presença permanente nas nossas vidas, nos garantindo a vitória. Pai, eu quero pedir ao Senhor agora em favor dessa pessoa que ora comigo. Essa pessoa, Pai, que está passando por problemas financeiros, problemas profissionais, causa na justiça,
Pai, essa pessoa que foi injustiçada, eu clamo a Ti em favor dessa pessoa que ora comigo agora. Pai, faz justiça para ela, Senhor. Meu Pai, ela já clamou a Ti. Talvez a fé esteja fraca, mas eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa para que essa fé seja maior. Então, Pai, nós pedimos a Ti, faz justiça nessa causa, Pai. Não deixe que o ímpio, não deixe que o injusto saia vencedor nessa causa, Pai. Mas faz justiça para aquele que merece, para aquele que tem direito. A Tua palavra mesmo diz isso, Senhor. O Senhor não se agrada em ver alguém injustiçado. Então, meu Pai, socorre essa pessoa que clama a Ti nesta manhã. Também te peço, Pai, por essa pessoa que necessita de um trabalho, essa pessoa que precisa de um trabalho digno e urgente, Pai. Abra as portas para ela. Te peço, meu Pai, cura essa pessoa que está enferma. Eu invoco o Teu poder sobre o corpo dela. O poder de Deus vem como remédio. Aquilo que o remédio químico não pode fazer, ou não pôde fazer, ou não está fazendo, faça o Teu poder, Senhor. Que o Teu poder seja o revigorante, seja o anti-inflamatório, que o Teu poder seja, meu Pai, a morfina para essa pessoa, que o Teu poder seja a quimioterapia dessa pessoa, Pai. Que o Teu poder elimine todo câncer, todo vírus, toda bactéria, todo mal que houver no corpo dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Restaura, meu Pai, a visão, restaura os olhos, Pai. Essa pessoa que está com glaucoma, ó Deus e Pai, toca nos olhos dela para que essa pressão ocular volte ao normal, em nome do Senhor Jesus. Essa outra pessoa que teve AVC, Pai, e está com sequelas, que o Teu poder se manifeste para tirar essas sequelas e fazer um grande milagre. Essa pessoa que está sendo ameaçada, meu Pai, guarda e protege essa vida em nome do Senhor Jesus. E essa pessoa, Pai, que pede pela sua família, Pai, guarda essa família, protege, liberta os filhos das drogas, os filhos que estão presos, Pai. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que têm filhos presos. Mas, Pai, eu não te peço inicialmente que o Senhor os tire da cadeia, da prisão, de trás das grades. Eu peço que o Senhor liberte o coração deles primeiro, para que eles saiam da cadeia transformados. E não saiam da cadeia para voltar a cometer os mesmos crimes, Senhor. Que esses jovens ou essas jovens sejam transformadas dentro da prisão. Que o Teu Espírito Santo faça uma obra transformadora na vida deles. E aí então, Pai, libera-os para que eles possam glorificar o Teu nome aqui fora. Pai amado e santo, finalizando esta oração, eu te peço, abençoa esse copo com água, coloca nele a Tua unção, o Teu poder, e que no beber desta água essa pessoa receba o seu grande milagre também, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Amigo e amiga, a água já está consagrada, santificada, beba dela se você colocou. Se não colocou, não tem problema algum, você simplesmente agradeça a Deus, mas medita nessa palavra que você ouviu, as referências bíblicas você já ouviu no vídeo aqui, né? Você viu e ouviu no vídeo aqui, porque passa aqui escrito aqui embaixo no rodapé do vídeo, né? Reveja aí o vídeo se você puder, mas faça a sua fé crescer. Tem que ir na igreja, não só ler a Bíblia em casa, principalmente na igreja ouvir a pregação da palavra, tá? Prestar atenção, dar valor à palavra, guardar no coração, tratar a palavra de Deus como se fosse o próprio Deus, com todo respeito, sem duvidar, sem questionar. É assim que a fé verdadeira vem, e essa fé verdadeira muda, transforma a sua vida, tá bom? Tudo isso para a glória do nosso Deus e Pai. Deus abençoe grandemente o seu dia e até o próximo vídeo.